Eu agradeço aqui o pessoal do CRC, porque é sempre muito bom a gente poder compartilhar o conhecimento, né? É bom demais. Quando você faz a primeira vez, você não deixa mais de fazer, tá certo? É que nem uma cachaça. Aliás, eu acho melhor que a cachaça, porque não tem o dia seguinte, né? Tem sempre, todos os dias é muito bom. Essa palestra, ela surgiu de uma observação que eu fiz quando eu comecei a fazer a faculdade, porque existiram outros motivos que pudessem ter dado vazão a essa palestra, que é justamente a nossa necessidade de conhecer, de aprender, de solucionar problemas no dia a dia, né? Mas quando eu comecei a fazer a faculdade, agora, depois de velho, eu percebi que os jovens ficam muito assim, abandonados, vamos dizer, entre aspas, né? Porque o que é que costuma ser feito? É passado um trabalho, geralmente não se tem nenhum tipo de referência bibliográfica, ou é muito superficial a informação que nos é passada para desenvolver um trabalho na faculdade, e a maioria das pessoas ficavam assim, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Tenho um trabalho para fazer e eu não sei nem como começar. Então eu resolvi fazer essa palestra para ensinar as pessoas a usarem o Google com bastante vantagem, né? Quando você não conhece, você não tem a menor ideia do que a ferramenta pode te fornecer. Mas todo o segredo da área de TI, ou na área de informática, ou de quem não é da área de informática, mas que trabalha com equipamento eletrônico, é você conhecer a ferramenta. Quando você conhece a ferramenta, não tem segredo, você desenvolve a tua atividade, tá? Meu nome é João Kizan, eu realmente sou descendente de árabe, né? Meus ascendentes são árabes, não foi só uma brincadeira, foi também muita coincidência. Trabalho na Vice-Presidência da República, né? É um órgão maravilhoso que me acolheu, né? E sou atendente de usuário de ponta. Então, o meu dia a dia é resolvendo pequenos problemas que o usuário encontra na hora de desenvolver a sua atividade no dia a dia, tá? Não é nada muito importante, eu sou um suporte técnico no fundo, né? Mas eu estou aqui para também poder passar para você um pouco dessa experiência, tá? Porque na minha época, quando a gente queria aprender alguma coisa, a gente ia na biblioteca. E já naquela época era muito problemático, porque a gente encontrava livros defasados, né? A gente já chegava atrasado no conteúdo, e o Google é o sonho, é o graal, é o santo graal que o homem sempre buscou, que foi justamente ter a tempo e a hora o conhecimento ao seu alcance, né? A gente vai começar então a desenvolver aqui algumas informações. Eu preciso da luz, porque senão o rapaz fica prejudicado na filmagem. Dá mais ou menos para vocês verem aí o que é que está acontecendo, né? Tá. Então vamos lá. O Adler está distribuindo um númerozinho, porque eu vou distribuir aqui para vocês depois, sortear 6 DVDs. É 1,5 GB a capacidade dele, mas tem 500 megas de e-book aqui. E-books de todo tipo, em inglês. Se você não conhece inglês, não tem problema, eu vou ensinar você a fazer a tradução aqui. E aí você vai poder, com o Google, fazer essa tradução. E no final, eu vou sortear um livro, né? Que eu resolvi escrever um livro. Esse livro é o volume 1, e a pretensão é chegar ao 6º volume. São 6 livros de conteúdo, tudo sobre a busca, e eu prometo colocar o DuckDuckGo num desses livros, que é o buscador livre, tá certo? O Google é um buscador free, vamos dizer assim, mas não é aberto, ele é proprietário, mas deixa você fazer uso dele. Então veja só, aí é a equipe, né? Opa, eu fiquei na frente. Aí a equipe é o Adler, que é o desenvolvedor web, o Abraão, que é o produtor audiovisual, eu, que sou o apresentador aqui, o Aloysio, que é o fotógrafo, o Romério, que é um outro parceiro também, é fotógrafo, e o Glauber, que está na Bahia, que é o profissional responsável por tentar desenvolver o conceito na forma de imagem para mim, que é o designer, tá? Vamos começar por conceitos, tá? Essa parte eu vou passar a informar algumas coisas para vocês, para tirar dúvidas e aprender um pouco mais sobre alguns conceitos novos que estão surgindo.
O principal conceito para a gente tirar dúvida aqui é sobre o que é internet e o que é web, né? Porque a pessoa diz assim, eu vou fazer uma pesquisa na internet. Não, você usa a internet para fazer uma pesquisa na web, tá? A web é essa parte de cima aí. São os serviços que rodam em cima da internet. A internet é isso aqui, ó, é cabo, né? É roteador, é switch, é servidor, é computador, isso é a internet. Mas o que executa nele é a web. Então a internet é meio física, né, vamos dizer assim. E a web é meio abstrata. É aquele serviço ali digital que está rodando na camada de rede. Deu para entender isso aí? Tá? Aqui existe um exemplo para vocês fazerem uma comparação. Aqui embaixo, essa única faixazinha aqui embaixo é a internet. Todas as demais na parte superior são os serviços que rodam nessa internet, né? Os serviços web, os serviços de busca semântica, a questão dos sistemas de privacidade e segurança, a voz que vai sobre o serviço, ou seja, em cada coluna e serviço aqui você tem o protocolo que permite que isso aconteça em cima da internet. Deu para entender isso aí? Né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer, dar uma paradinha, a gente responde. Eu tenho o privilégio aqui de ter 2 horas para a gente poder aprender um pouco sobre isso aí, tá? Existem duas palavras que tentam passar para a gente um conceito que envolve muito o que está acontecendo hoje na tecnologia. Eu costumo dizer que há 25 anos o homem está afinando os instrumentos digitais. Há 25 anos isso está acontecendo. Porque, na verdade, é só o início. O que vai acontecer logo, logo, é uma enxurrada de tecnologias, que, na verdade, já existe, é porque elas não são acessíveis ainda comercialmente, mas logo, logo a acessibilidade vai ser possível. E como se você compra hoje um livro, você vai comprar tecnologias super avançadas, não é certo? A este nível mesmo, tá? Então, há 25 anos, o homem está fazendo uma afinação. Todas as suas bases de conhecimento digitais vão começar a produzir incessantemente revoluções tecnológicas. Então, a gente precisa se habituar a isso. E existem 2 palavras aqui que estão começando a ficar populares. É a tecnologia ubíqua e a tecnologia pervasiva. Essas 2 palavras andam juntos porque uma complementa a outra. A ubiquidade da tecnologia diz respeito à onipresença da tecnologia. Ou seja, a gente vai chegar a um ponto que não vai existir lugar nenhum que você não possa se conectar. Certo? A coisa vai ser capilar, que a gente costuma dizer. Vai estar em todo lugar, em todo tempo, à sua disposição. Tá? A pervasividade diz respeito à interatividade que essa tecnologia vai fazer com a gente. Você lembra do filme De Volta para o Futuro? Alguém aqui já viu? 2 momentos são muito marcantes no filme. Um é quando ele coloca o sapato. Aí o sapato se autoajusta nele. Quem fez isso já foi a Nike, né? Ele já fez isso. Só que existe no site, no tênis da Nike, um motorzinho aqui atrás. Não sei se vocês já viram. Eles fazem a propaganda sem mostrar o motor, mas existe um motorzinho que puxa o cadarço. Então ele faz o ajuste automático. Quer dizer, ainda não é exatamente como foi querido transmitir no filme. Outro momento é quando ele veste a casaca. A casaca é muito maior do que o braço dele, aí de repente a casaca se ajusta. Né? Quer dizer, se ajusta ao formato do corpo dele. E outra coisa na casaca se tiver frio, ela esquenta. Se tiver quente, ela esfria. Isso é pervasividade da tecnologia. Ela vai estar a serviço das nossas necessidades de sobrevivência, tá? Porque nós vamos passar por um problema climatológico muito grande e a gente precisa, esse conhecimento que a gente está tendo acesso agora não é à toa. É que a humanidade vai precisar ter conhecimento para sobreviver. E a tecnologia vai ser uma ferramenta de auxílio para isso. Né?
O outro detalhe da questão do conteúdo digital, e você encontrar isso na internet, é uma característica que ela deve ter, que é chamada encontrabilidade. Lá nos Estados Unidos existe uma ciência para isso, chamada findability, que é o que está escrito ali no centro daquela circunferência lá. Essa ciência, ela consta de várias outras ciências instrumentais que auxiliam na fundamentação dessa ciência de encontrabilidade. Mas aqui, para a gente, que ainda não é uma ciência, mas existe isso é necessário quando você vai entrar na web e quer procurar e achar algum conteúdo. Ela precisa passar por uma série de características, né? Primeiro tem que existir, claro, né? Depois tem que ser digital o formato desse documento. Se ele for papel, você não vai encontrar na web, você vai encontrar no armário, né? Então você tem que digitalizar esse documento. Então ele está pronto para entrar no meio web. Quando você estiver ali no formato digital, ele tem que estar disponível num suporte qualquer dentro da internet, que não é só a web, tá? Existem outros serviços que rodam na internet que pode manter essa tua informação. Por exemplo, banco de dados. Os bancos de dados não estão na internet. Quer dizer, não estão na web. Estão na internet dentro de uma rede local. Mas ela tem proteção de acesso. Então, na web, ela não tem acesso. Deu para entender quando ela não está na internet? Né? Quando ela não está na web, é quando você não tem acesso. Tá? Mas, enfim, tem que estar na internet, tem que estar desbloqueado, porque você pode ter um conteúdo em que você protege esse conteúdo e não deixa ninguém acessar. E, finalmente, tem que ter um localizador. O localizador é aquela cadeia que fica lá no endereço do navegador, www.ibict.br/serviços/estudocientífico.html. Ou seja, até o ponto HTML, tudo aquilo ali é a URL do instrumento ou do elemento digital. Pode ser uma imagem, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser um texto. Deu para entender? Está dando para entender isso aí? Alguém tem alguma dúvida aí até agora? Não? Essa é a URL. Até um tempo atrás existia uma URL chamada URL não muito amigável. E hoje a URL é amigável. E essa característica de ter que ser amigável, ela está sendo adotada por todos os editores de blog, né? Quando você cria um blog, que você posta uma página, o próprio blog já nomeia ela para um nome amigável. O nome amigável, eu acho que é o de cima. Isso, é o de cima. O de baixo, você percebe que tem assim, ó, index.php, interrogação product igual 1, 2, 3, 4, 8. Isso daí não é algo amigável. O que é o amigável? É quando você procura assim, diagnóstico de febre. Aí você encontra uma página que está lá, diagnóstico de febre. Isso é a página ser amigável. Deu para entender? Ela usar uma identidade que eu entenda, e não que a máquina entende. Tá? Linguagem coloquial, usual. Isso, usual. Linguagem usual. Então, isso é a característica de ser amigável. Então, aquela URL era muito complexa antigamente. Hoje não. Hoje você já tem... Porque tem tudo a ver com a questão da encontrabilidade que a gente falou ainda agora. Né? Você vai chegar no buscador, que pode ser o Google, Yahoo, DuckDuckGo, alguma coisa, você vai botar lá diagnóstico de febre. E eles todos têm que ter essa possibilidade de encontrar esse conteúdo. Logo, quem produziu o conteúdo tem que dar um nome para aquele conteúdo que corresponda àquilo que a gente está buscando. Por isso que você encontra, senão você não encontra isso. Deu para entender? O pessoal tem dito assim, o Google vai dominar o mundo. Não é a intenção do Google dominar o mundo. Não, nada disso. A intenção dele é poder disponibilizar para todos os usuários qualquer informação que você precise de forma a ser útil para ti. Né? Por isso, você pode perceber, na verdade, ele só reutiliza essas informações. Quando ele criou o Google News, por exemplo, ele reutilizou aquela informação dos meios de notícia digitais e dispôs aquelas informações de uma forma diferente, num visual diferente. Logo, não era um jornal, mas era um lugar que se concentra informações de notícia, Google News. Né?
O Google Picasa, por exemplo, quero dar imagem. Você coloca uma foto na internet, mas ele tem lá um sisteminha que concentra aquele tipo de informação para você cuidar. O Google Music, que concentra, é um sistema que concentra áudios, e por aí vai. Então, na verdade, ele não está dominando o mundo, ele só está cumprindo com a missão dele, que a missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Você pode perceber que nessa missão nem existe a palavra internet. Eles foram tão amplos, não é certo? Porque de repente ele pode querer organizar a tua agenda no teu caderno. Ele, se quiser, ele vai lá, a missão dele diz isso. Deu para entender isso aí? Então é muito mais amplo. A intenção é organizar a informação, para tornar ela disponível para você e que ela seja útil. Né? Existem vários pensadores emitindo esse tipo de ideia, de conceito que eu estou querendo passar nesse slide aqui. O sucesso e genialidade são 10% de inspiração e 90% de transpiração. Quem falou foi o Albert Einstein, né? A busca ainda é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Já foi uma remontagem desse conceito que eu fiz. E a inspiração precisa de muita transpiração. O Larry Page que falou no livro sobre a história do Google. Por mais que você aprenda tudo que eu vou ensinar aqui e você prossiga no estudo de se tornar especialista em busca e encontrar conteúdo digital, apesar disso, você ainda vai ter que caminhar muito. Tá? Eu tenho uma pergunta. Essa questão da encontrabilidade da informação, eu construí um blog porque eu estava numa certa dúvida com relação a essa questão de busca de conhecimento. Não sei. Aí construí um blog só de informação, repassando, você acabou de falar, repassando só informação. Eu sei. Tem pouco tempo, ele deve estar chegando uns 30 mil visualizações, cerca de 1000 visualizações. Está melhor que o meu. De vez em quando eu fico 30 dias sem mexer nele, e ainda assim ele permanece lá com 600, 700 visualizações mensais. Porque o que eu faço? Eu faço uma peneiração de informação. Eu sei. Aí a minha dúvida é, será que as pessoas, elas estão acessando, por exemplo, o Google? Eu gosto muito do Google, eu sou fã do Google. Elas estão acessando as informações. Eu não gosto muito por uma dele. questão de vício ou por uma questão realmente de busca de conhecimento? É por indução. Alguém induziu aquela pessoa a usar o Google. Porque alguém sempre chega contigo. Porque, veja bem, olha só, é impressionante. Mas 95% de buscas feitas no Google, os buscadores, os personagens, as pessoas, usam uma palavra. E aquela caixinha, a gente vai ver, ela comporta 32. Em torno de 90% a 95% também, as pessoas que buscam só ficam na primeira página. E aquilo que está usando lá, e aquilo que está aparecendo lá, que às vezes são os 3 primeiros resultados. Porque o padrão de lista de resultados é 10. Né? Se você quiser, você põe 100. Porque você configura quantos resultados por página de resultado de busca ele mostra para ti. Mas também, se a gente considerar que a maioria, mais de 60% dos vídeos são de baixa resolução, você só vê aqueles 3 primeiros. Quem tem de alta resolução ainda vê 6 resultados. Então, não é porque as pessoas sabem que o Google é o melhor buscador. É porque elas foram orientadas a buscar no Google. Existe, inclusive, um post que eu fiz no meu blog, www.buscandonainternet.com. Num dos tópicos, eu não sou produtor de notícias, eu produzo conteúdo. Então, eu blogo hoje, vou blogar daqui a 2 meses, né? Porque eu achei que existe uma coisa que é importante falar. Mas tem um post que eu faço sobre justamente a crise de identidade das marcas, que é você dizer assim, pô, eu vou googlar na internet. Aí o cara entra, senta e abre o Yahoo. Tá certo? Essa crise de identidade, por exemplo, a gente está cansado de ver, né? O cara não pede um refrigerante, ele pede uma Coca. Ele não pede uma lâmina de barbear, ele pede uma Gillette. Tá certo? Gillette é a marca, Coca é a marca, é o sabor, né? Então, essa crise, as marcas têm que ter esse cuidado, né? Eu não sei se o Google existe um movimento interno lá para procurar não produzir esse tipo de efeito no cérebro das pessoas, que é você
entrar na web para fazer uma busca, para usar o Google e você abrir outro buscador. Entendeu? Então não é porque as pessoas conhecem. Aqui vocês estão tendo a oportunidade de tirar as dúvidas sobre essas questões, porque o Google não é o melhor de graça. Existe uma série de fatores que vão ao encontro desse resultado. E são muitos. Eu produzi até uma lâmina que fala sobre 18 fatores. Tá certo? Primeiro que eles começaram cedo. Outro porque eles foram os primeiros a dar importância à busca e só 10 ou 15 anos depois é que outros começaram a dar importância à busca. O Larry Page foi de casa em casa, lá no Vale do Silício, inclusive no Yahoo, e o do Yahoo é narrado no livro, onde ele diz assim, eu quero vender a minha técnica de busca para vocês, vocês querem? Ele queria vender. E os caras do Yahoo simplesmente disseram, não, a gente vai continuar fazendo como a gente sempre fez. E como é que eles fazem? Eles disponibilizavam uma página onde o próprio usuário cadastrava o seu site. Então não era uma busca automática. Não eram agentes dinâmicos de web que rolam nos circuitos buscando informação. Era manual o processo. E parece que eles ainda dão privilégio a esse tipo de trabalho lá. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Então as pessoas vão por indução, foram induzidas, ou disseram, né? Por exemplo, houve uma época, eu gosto de fazer esse tipo de comparação também, que toda a autoescola tinha Fusca. Aí os caras diziam assim, pô, mas só Fusca? Por quê? Porque era popular. A maioria das pessoas compravam Fusca. Então, a maioria das pessoas usa o Google porque ele é popular. Não porque tem conhecimento dele, entendeu? Mas a gente vai ver aqui. Aqui é o que acontece quando ele varre as páginas web. A busca que você está fazendo, ela já existe o resultado antes de você buscar. Porque se não existir o resultado, eles vão providenciar essa busca depois que você faz a solicitação que diz não tem resultado. Aí depois é que vai se criar aquele view. Quem faz banco, quem trabalha com banco de dados sabe o que é view. View é o seguinte, view são várias formas de você ver a mesma informação. Tá certo? Então eu tenho um banco de dados e eu posso dizer assim, eu quero um relatório das melhores empresas. Ou eu quero um relatório das que tem mais média de venda por mês. Ou seja, são views, são visualizações diferentes. Né? Então, o que é que acontece quando quando o Google entra na rede, na internet? Ele dispara alguns agentes, que a gente chama, que são programas, são pequenos programas, e a gente vai falar sobre algoritmo aqui. Algoritmo é um programa. Esses algoritmos, ou esses programas, eles vão nas conexões. Onde tiver conexão, ele se ramifica. É um sinal elétrico, e aí quando ele encontra que tem um roteador para cá, outro para cá, outro para cá, ele se divide, ele se multiplica e vai varrendo a rede, encontrando sites e indexando esses sites. É isso que acontece. Então ele entra numa página, e é por isso que o Google estimula que você faça referências de link a outras páginas. Por quê? Porque quando esse agente entra na tua página, que ele encontra outros links, ele quer saber onde é que você está buscando aquelas referências. Aí ele pega aquele link, manda um agente para aquele link lá, varrer aquela página lá do outro lado, não sei onde ela está. Por isso que é sempre bom que você tenha, em média, uns 5 ou 6 links de conexão da tua página com outras páginas. E um segredinho aqui. Faz conexão com a Wikipédia. Que a Wikipédia é a base das informações que a internet passa para ti, o Google. A gente vai ver aqui que muitos resultados são buscados na Wikipédia. Então, o Google gosta de indexar a Wikipédia. Beleza, faz uma página falando sobre um assunto e diz assim, na Wikipédia, aí tu põe o link da Wikipédia, e aí o agente vai lá, porque ele conta ponto para você. Né? Então, é isso que acontece com os programinhas. Ó. Eles entram numa página, eles criam um resumo, aplicam a esse resumo regras e mandam um índice que vai ser criado lá nos servidores do Google. Porque se outra pessoa fizer essa mesma busca, esse índice vai estar atualizado lá. Beleza? É assim que acontece a varredura. E o que é que acontece quando você quer buscar? Quando você faz a busca, você coloca a informação naquela caixinha, né, vazia, aí o que é que ele faz? Ele vai lá nos servidores do Google, e são vários, né? A gente chama de processamento distribuído. Ele pega aquela tua busca e divide para vários centros de processamento,
para buscar as informações que você está querendo. Aí ele vê quais são as referências e traz para ti. Se não existir, né, de repente, se você absurdamente fizer uma busca que não existe, que é muito difícil, quer dizer, se você aprender as técnicas, você vai ver que é fácil. Né? É só você dizer assim, metiolate e chocolate. Aí realmente não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque sempre quando você busca algo, você usa palavras que têm conexão. Né? Se você usar palavras que não têm conexão, ele não vai achar porque não existe aquilo ali. Aí ele te diz que não existe. Mas em background, que a gente chama, né, nos bastidores, ele já manda fazer uma varredura para ver se encontra aquilo que você está buscando. Tá? É assim que são os resultados. Quando ele vai fazer aquela indexação, isso é resultado de um trabalho que a pessoa que produz o conhecimento faz. Então, ela tem que obedecer uma série de regras. Por exemplo, a arquitetura do site tem que estar em conformidade com as regras que o Google determina que as informações estejam, por exemplo, conexas no teu site. Ele também vai ter que obedecer à regra de usabilidade, o conteúdo, palavras-chave. Ou seja, são alguns pontos que você precisa trabalhar no teu site para que o Google entre lá e indexe ele da melhor forma. E aí o teu PageRank vai sempre melhorando. Engraçado é que... tu já viu qual é o PageRank do seu site? Deve ser bom, né? Não, tá, quando você coloca os 3, 4 primeiros. O meu tem PageRank 3. Ele também diz que o tráfego não tem nada a ver com PageRank. Se você tem um tráfego muito alto, não significa que você tenha um PageRank alto. O PageRank é o qualificador do site, né? É aquele que vai ser responsável por te levar no topo da resposta, do resultado. O meu é 3. E o engraçado é que eu lendo uma matéria diz que 3 é a média dos melhores sites no Brasil. Porque também tem a classificação por... Eu não me senti vaidoso por isso, mas eu acho que é porque, né, tem alguma coisa de sentido ali. Não? Mas enfim, o meu é 3. Você tem como medir isso, tem site que faz isso. Existem também dois tipos de web, aquela que todo mundo conhece e aquela que todo mundo tem medo. Né? Mas esse medo é preconceito também, não é porque existe só coisa ruim, não. Às vezes a gente vê muita coisa ruim também na web que a gente tem acesso. Né? Só que na web que não tem acesso, é a mesma coisa ruim, só que fugindo do rastreamento. Essa é a única diferença. Porque lá você precisa de técnicas de rastreamento mais apuradas, por exemplo, só a Polícia Federal consegue fazer esse tipo de rastreamento. Lá não é qualquer pessoa, mas qualquer pessoa pode se tornar um especialista de anonimato, né? De repente estar na internet sem ninguém ver. É só estudar que você consegue. Mas a web invisível, que é a Deep Web, a Dark Web, que o pessoal fala, ela contém muito conteúdo desagradável, mas a maior parte do conteúdo dela consta dos bancos de dados, principalmente, que são as informações. Na verdade, foi um mito que se criou da web, Dark Web, Web invisível, porque quiseram criar essa brincadeira, mas lá existem coisas que a gente também encontra na web acessível. Mas por que é chamado web invisível? Porque você só tem acesso sob restrições. Por exemplo, é um banco de dados que só algumas pessoas que têm a senha que podem acessar. Obrigado, professor. São artigos ou conteúdo até da própria Polícia Federal que estão sob sigilo ou da Justiça, que ninguém tem acesso. Então ela vai para a Deep Web, que a gente chama. Beleza? Vamos acabar com esse mito aí de que lá tem um monte de coisa ruim e tal. Tem, mas como tem também na web normal. Essa dimensão foi dada em 1998, quando a web visível tinha 26 milhões de páginas indexadas. E em 2000 já teria chegado em 1 bilhão. Em 2008, que foi essa estatística, 25 de julho, o Google já tinha indexado 1 trilhão de páginas. Esse 1 trilhão, é isso que significa essa imagem, é 1% da web visível. Então, é como se tivesse, sei lá, não vou me atrever aqui a errar, mas assim, 1% da internet em 2008 estava indexada pelo Google, que é 1 trilhão. E a web invisível, ela é 500 vezes
maior que a internet visível. Então, olha só a quantidade de informação, né, que é muito grande. Só para a gente ter uma ideia aí do tamanho da ferramenta. Eu vou começar agora a passar algumas orientações, ainda não é a demonstração da busca. Depois dessas orientações é que eu vou fazer algumas demonstrações para vocês, tá? Você tenta usar todo tipo de grafia, sem acento, com acento, sem os caracteres especiais, com os caracteres especiais, né? Escreve errado, porque ela vai te dar a resposta do certo, ela vai dizer assim, você quis dizer tal coisa, né? Então não tem medo de escrever, escreve mesmo, tá? Juscelino Kubitschek é a palavra que eu mais dou exemplo de dificuldade de escrever uma palavra. E olha só, eu mesmo escrevendo errado, eu já tive a oportunidade de encontrar conteúdo com a escrita que eu escrevi errado. Então, às vezes, as pessoas também erram escrevendo e eu encontro o erro que eles tiveram, né? Legal. A caixa de busca lá, que eu falei para vocês, 95% de quem busca com uma palavra só, né? Mas ela pode compor até 32 palavras. A gente vai ver que tem operadores que eu posso usar com as palavras e os operadores não contam. Contam só as palavras que você submete com os operadores, né? A gente vai aprender a discernir aí. As aspas são um instrumento, um elemento de busca muito legal. Com elas eu posso encontrar pronunciamentos exatamente como a gente conhece que tenham sido feitos, né? Ou não. Se não tiver sido feito do jeito que você escreveu, mesmo assim o Google vai lá e acha a parte correta, porque ele encaixa as palavras que você usou e encontra o pronunciamento de alguém, tá certo? A gente vai ter um exemplo aqui. Depois eu vou explicar outras características específicas. Por exemplo, essa frase aí, ela tem dois pares de colchete. Siga-me quem for brasileiro, e a outra forma que ela está escrito é quem for brasileiro que me siga. Né? Vocês sabem quem foi que quem foi que falou isso? Foi Deodoro da Fonseca, parece que foi na guerra da Cisplatina, uma coisa assim. Tinha uma ponte ligando aqui até não sei se é o Uruguai ou o Paraguai, e aí aqui tinha um monte de soldado morrendo praticamente, vamos lá que fosse 1000 soldados morrendo de fome, né? E do outro lado tinha 3.000 ou mais soldados do inimigo, e estavam bem dispostos. E aí ele desembainha a espada para cruzar a ponte e ele diz, quem for brasileiro que me siga, ele vai na frente, não é história de cinema, é história verdadeira. Ele vai e ganha a guerra. Legal, né? Foi Deodoro da Fonseca. São 3 frases que eu gosto de dar que são muito fortes. Essa daí é se enxerguei mais longe, foi porque vim sobre ombros de gigantes. Essa frase, ela simboliza muito o software livre. Essa frase foi dita por Isaac Newton. Isaac Newton era membro da Academia de Ciência Britânica e foi convidado para receber uma homenagem. Só que tinha uma outra personalidade que fazia parte da academia, que ele tinha uma certa diferença com essa pessoa. E aí ele escreveu uma carta pedindo desculpa para a academia, mas que ele não ia receber esse prêmio, porque se ele enxergou mais longe, foi porque ele veio sobre ombros de gigantes. Essa frase simboliza o seguinte, que ele achava muito injusto ele receber um prêmio se ele estava se utilizando de estudo de outros, como Kepler, por exemplo, né? Com os outros cientistas que ele deu continuidade no trabalho, aí ele ia lá na frente e ia receber o prêmio, ele não achava justo isso. Só que era aquela vontade de dar uma cutucadinha lá naquele cara que era meio diferente com ele. Mas isso é verdade também, é um conteúdo que a gente não encontra em português. Esse conteúdo eu achei em inglês. Essa justificativa do cara que é o estudioso do Isaac Newton escreveu sobre isso. Né? Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Quem foi que falou? John Kennedy. Né? Na hora dele assumir a presidência da República, foi no primeiro discurso, e isso você encontra hoje no YouTube. Quer fazer uma pergunta? Não? Alguma pergunta, gente? Então, esses exemplos das 3 frases que eu dei, é um exemplo que você pode usar para buscar
frases, pronunciamentos, bota entre aspas, porque a aspas ela fecha uma série de características. Uma, como a palavra está realmente escrita. A outra, a ordem que as palavras são escritas. A outra, a proximidade das palavras. Né? Porque uma coisa... Por que proximidade e ordem é diferente? Porque eu posso buscar assim, língua portuguesa, sem aspas. Ele vai trazer para mim um cara que narrou um churrasco que ele fez na casa dele, assou uma língua de boi e convidou a amiga dele portuguesa para comer com ele aquele churrasco. Então ele não encontrou a língua portuguesa que ele queria. Como é que você vai encontrar a língua portuguesa, nossa língua nativa? Aspas, língua portuguesa, aspas. Aí você fecha como ela está escrito, na ordem que ela foi escrita e na proximidade que ela foi escrita. Beleza? Essa é a característica que a aspa dá à cadeia que você está buscando. O wildcard, eles chamam de wildcard, ou coringa, né? O coringa no uso de buscas textuais é o asterisco. Então ali eu dei um exemplo, né? Abre aspas, sistema de espaço, asterisco, fecha aspas. Aí você vai ter todas aquelas formas de resultado ali. Sistema de controle, sistema de administração, sistema de contabilidade, sistema de informação, sistema de investimentos, sistema de proteção. Eu fui para mais de 100 resultados para buscar quais as variações que ele estava me trazendo naquele momento. Tem uma frase que eu digo que também é importante. A busca jamais será a mesma. Porque se você busca hoje e tem um resultado, amanhã você vai ter outro. E esse resultado pode ser daqui a pouco, a mudança. Porque a indexação e a disponibilidade de resultados que o Google dá para você, ela é dinâmica. É rapidinho aquilo ali. Por exemplo, ele percebe que eu só faço postagens, por exemplo, de 2 em 2 meses. Então ele vai fazer uma consulta de 2 em 2 meses. Ou de mês em mês. Mas quando ele vê um jornal como, por exemplo, o Correio Brasiliense ou o Estadão, que todo o tempo o jornalista está produzindo conteúdo ali, então eu acho que o agente já é assim, um cara que está sentado numa cadeirinha lá dentro do site e já está indexando, entendeu? Eu acho que o agente do Google não sai do site, porque todo o tempo estão produzindo conteúdo em jornal digital, não é isso? Mas no meu não, ele percebeu, não, esse cara não produz muito, então eu vou lá de vez em quando. Quando ele começa a perceber que a minha frequência começa a diminuir o tempo, ele começa a indexar mais cedo. Deu para entender como é que funciona? Beleza? É por isso que, às vezes, o último segundo, por exemplo, da UOL, o agente do Google está todo o tempo lá na página, só jogando para o índice as atualizações que está saindo a notícia. Por isso que o cara fez agora um fato e logo em seguida já está na rede. Já está disponível no Google, porque antes o cara já produziu conteúdo, o agente do Google já viu que o cara produziu, indexou e jogou o resultado. Beleza? Tá ok? Olha aí a aspas, né? A aspas e o mais. Eu não está dando para ver legal, mas ali embaixo, à direita, o mais. E aqui à esquerda, em cima, as duas aspas. Eles amarram forma, que é o quê? A escrita. Eles amarram ordem, que é o que está antes e o que está depois. E ele amarra a proximidade, quando as palavras estão juntas e não separadas no texto. Tá certo? É isso que a aspas e o mais amarra. A diferença é que a aspas é usada quando eu quero usar mais de uma palavra na cadeia. E o mais amarra uma palavra. Entendeu? Se eu quero só fazer o fechamento da escrita de uma palavra, eu uso o mais na frente dela. Mais e a palavra junto. Beleza? Alguma pergunta? Adler, não te esquece do número. Já? Não sobrou mais nada? Já foi os 100? É. Se tiver alguém que chegou depois e não pegou o número, pega o número com Adler ali. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Olha só. Língua portuguesa é diferente de portuguesa língua. Ele vai dar prioridade, o Google, para a primeira palavra e da esquerda para a direita, no sentido que a gente escreve, tá certo? Então, uma coisa é você colocar as palavras dispostas de uma forma e o resultado vai ser diferente quando você muda essa disposição, tá?
Língua portuguesa, sem aspas, é diferente de língua portuguesa com aspas. E a gente já deu o exemplo aqui do churrasco, né? Língua portuguesa é diferente de mais língua, mais portuguesa. Isso aí gerou uma dúvida agora. Porque Nos países orientais se escreve da direita. ele com certeza deve seguir as regras do local. Eu pensei nisso. Ele segue. O árabe, que é de cima para baixo, né? E já identifica também o local que você está. Já identifica. Quando você entra, já aparece no local. Já aparece lá. Antigamente você mudava. Antigamente você tinha que definir isso. Por exemplo, onde é que eu estou? Eu estou em Brasília. Onde é que eu estou? Estou em São Paulo. Hoje você não precisa fazer isso, mas você pode mudar se você quiser. Você quer, por exemplo, tem duas formas de você fazer referência a um local diferente daquele que você está. Um é colocando o nome do local na busca. Tá? O outro é você mudar na configuração qual é o local que você está, ou qual é o local que você quer buscar. Existe lá em configurações, busca avançada, não é na busca avançada, é outra, mas a gente sabe aquele símbolo de engrenagem que fica do lado direito, você clica ali, uma das opções vai te levar à opção onde você diz onde você está, tá certo? E outra coisa, você está onde está o teu provedor, porque quem te dá o IP é o teu provedor. Então, se você está em Taguatinga, mas o teu provedor é em Brasília, então o teu IP vai ser como se você estivesse em Brasília. Deu para entender isso aí? A detecção do local não é milagre, é uma coisa matemática. Todos os IPs são distribuídos por região. Então, o Brasil tem uma faixa de IP. Aí, cada estado tem uma faixa, dentro daquela faixa nacional. E cada cidade tem uma faixa atribuída àquele estado. Tá certo? É uma coisa consequência da outra. Então, quando você liga a tua máquina, que o provedor te conecta na rede, ele vai te dar um IP que foi dado para ele, naquela região. Por isso que às vezes o cara está no interior, mas o provedor dele é na cidade. Aí ele pega uma localização que não é a dele. Tá certo? Tá caindo aqui, eu vou tirar, tá? Tá ficando feio o negócio. Eu sou bonito. Quando você coloca manga, olha só quais são as variações que ele te traz, quando você coloca manga. Por isso que o mais é importante quando você quer buscar aquela informação, e a aspas, né? Que você quer fechar na forma. Quando você põe manga, ele traz para ti resultados de manga, mangas, mangá, mangás, mangá com H. Mangá com H é como se tivesse o acento agudo no A, porque era o que se usava antes em telex. Porque o telex não tinha aqueles caracteres acentuados, aí o T era o circunflexo. Né? Você era V-O-C-E-T. É o E e o H. Então, existem essas escritas ainda. Né? Aí ele traz mangue, mangues, mangal, mangaus. Ou seja, ele traz todas as variações próximas daquela palavra que você escreveu. Por quê? Ele desesperadamente vai querer encontrar um conteúdo para ti. A tendência dele é trazer aquilo que está mais próximo daquilo que você está tentando buscar. Deu para entender aí? Pedro traz Pedro, pedros, pedra, pedras. Joga, jogar, junto, junta. Deu para entender como é que ele funciona? Ele traz aquilo que está próximo daquilo que você escreveu. Mesmo que você faça aspas ou use o mais, quando ele terminar todas as possibilidades corretas da escrita que você pediu para ele, ele vai trazer as variações logo em seguida. Uma vez, Kazan, eu fui no consultório e eu achei tinha lá, no meio daquelas revistas lá, tinha um dicionário de palavras afins. Isso, palavras afins. Já vi. não sei se o pessoal conhece. Já. Eu acredito muito que o Google usa muito o dicionário de palavras afins. Sim, com certeza. Eu nunca tinha escutado falar de um dicionário de palavras afins. Tranquilo. 20 anos atrás, Tranquilo. Então. E olha, isso não é uma coisa, isso não é um segredo, isso não é um milagre. Eu costumo dizer que tecnologia não é milagre, é exato. Né? O que é que o Google faz? É mais ou menos parecido com o que o cara que quer quebrar a tua senha faz. O cara que quer quebrar a tua senha, ele tem lá um arquivo com 1 trilhão de palavras em TXT, que não ocupa muito espaço não. Tá? O texto ele não ocupa muito espaço. A imagem ocupa, o áudio ocupa, o vídeo ocupa, mas o texto não. O texto é bem reduzido.
O que é que ele faz? Ele tem um arquivo com um monte de palavras, 1 bilhão, 1 trilhão de palavras. E aí ele roda um programa. Esse programa vai rolar as palavras que estão naquele documento de texto e testar a tua senha. Pá, ele fica fazendo isso. Num piscar de olhos são milhões de combinações possíveis que ele executa. E aí ele chega e quebra a tua senha. É fácil. Então o que o Google faz é justamente isso. Ele pega, ele tem um dicionário, vamos dizer, né, entre aspas, a grosso modo, que não é exatamente isso, mas é como se fosse, onde você tem aquelas palavras habituais utilizadas na língua. E aí, tudo que estiver próximo daquilo que você digitar, ele te traz de resultado. É esse que é o fundamento. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Está tranquilo? Tudo isso que eu estou falando, vocês estão entendendo? Alguém conhecia esses detalhes? Não? É simples, né? Mas é o que o pesquisador descobre. Nós, pesquisadores, né? A gente tem dois tipos de pessoa. Aquela que gosta de usar e aquela que quer saber como funciona. O que quer saber como funciona é o pesquisador. É aquele que não observa, ele não se satisfaz sozinho. Ele precisa entender como a coisa funciona. E a observação, ela não é técnica, não, gente. Tudo isso que eu estou passando aqui para vocês não é resultado de um estudo técnico, que eu peguei livro complexo, não sei o quê. Não, é só observando. Observando, fazendo a busca, vendo o resultado. É coisa simples, né? Eu ainda não entrei na questão técnica. Sim, o tio. O tio, quando eu coloco o tio antecedendo a palavra, ele traz para mim todos os sinônimos daquela palavra. E eu costumo dizer o seguinte, são sinônimos contextuais. Não que ele vai trazer todos os textos que têm relação de significado com aquele que você antecedeu com tio. Não é isso, tá? Você não está aqui num dicionário de sinônimos. Você está num dicionário de sinônimos contextuais. Ou seja, ele vai trazer para ti palavras próximas daquela que está no tio, mas que diz respeito ao conteúdo que você está buscando. Não tem nada a ver com dicionário de sinônimos. Tá? Então, quando eu busco assim, Linux, espaço, tio guide, e eu gosto muito de usar o guide, porque o guide está em inglês e o maior conteúdo na internet é em inglês. Aí ele traz guide, guia, tutorial, tips e tricks, que é dicas e macetes, né? Apostila manual, dicas, truques. Tá? Todos os que tiver Linux e mais essas palavras, que tem a ver com o significado da palavra guide. Beleza? Esse operador é o operador OR, é um operador lógico, né? Quem já estudou matemática booleana, George Boole, que foi o cara que criou o princípio de funcionamento desses operadores, e que é extremamente muito utilizado na linguagem de programação. Isso é o que decide a inteligência do sistema, só para você ter uma ideia da importância. O OR é um operador de ampliação, eu costumo falar, porque ele aumenta as combinações das palavras que você utiliza com ele. Por exemplo, hardware or software. Aí vem resultados com páginas só de hardware, com páginas só com a palavra software e com as páginas que tem os dois juntos. Deu para entender? Beleza? Então vê como ele permite um número muito maior de resultados, né? Mas existe o redutor, que é o AND, é o de resolução, porque ele restringe o resultado àquelas palavras utilizadas. E esse é o padrão da busca. Quando você coloca 3 palavras, as 3 palavras estão conectadas pelo operador AND. É transparente isso. Você não precisa colocar o AND. E outra coisa, o operador tem que estar em letras maiúsculas, tá? Que é isso em inglês. Não é OU maiúsculo, é OR maiúsculo. Não é E maiúsculo, é AND maiúsculo, tá? Deu para entender? Então, quando eu ponho hardware e software, olha a restrição como é enorme. Não vem páginas só com hardware, não vem páginas só com software. Não vem páginas com uma ou outra, vem páginas só com as duas. Hardware e software. Outro detalhe, você pode ir pesquisando a todos os resultados, vai chegar um momento que ele vai trazer as só com hardware, as só com software, porque é como eu falei ainda agora, o Google está desesperado para te dar um resultado. Então ele traz tudo aquilo que é possível dentro da lógica que você colocou na caixa
E depois que ele esgotar isso, ele vai vir com todas as possíveis buscas que você esteja interessado. Beleza? Tá? Se você não encontrou com a pergunta, simula a resposta. Quem descobriu o Brasil? E geralmente é o que o pessoal fala, né? Quem descobriu o Brasil? Sei lá, pergunta para o Google. Aí você vai lá e faz a pergunta, ainda põe a interrogação no final. Como quem diz assim, ele vai ver que a interrogação, ele sabe que eu estou perguntando. E a gente vai aprender que isso não tem nada a ver. Mas você chega lá e diz assim, quem descobriu o Brasil? Aí ele te diz, Pedro Álvares Cabral. Mas você pode dizer assim, quem descobriu o Brasil foi... Aí ele te diz, foi Pedro Álvares Cabral. Ou seja, você simulou a resposta, né? Então, se você não achou na pergunta, acha na resposta. Agora eu quero esclarecer por que se eu perguntar não vem a resposta e se eu responder vem a resposta. Porque às vezes a pessoa não escreveu a pergunta. Porque a técnica é você usar o que naturalmente a pessoa que colocou na página está usando. Então, de repente, ele não usou, e geralmente o pensador ele faz isso, ele não pergunta, né? Ele pergunta respondendo. Vocês conhecem a história de Sócrates? Né? Já viram? Tem um filme, Sócrates, está em italiano, está legendado, se você quiser pode achar no Google, no YouTube. As pessoas chegavam com Sócrates e perguntavam assim, mas o conhecimento é algo fácil de ter? Aí ele diz assim, e você acha que deve ser fácil o conhecimento? Ou seja, ele respondia com uma pergunta. O Sócrates era tremendo, ele gostava de ativar o teu raciocínio. Então ele não respondia as coisas para ti, mas ele perguntava de novo. Tá certo? É muito legal. Então, a pergunta e a resposta, né? Quando eu fiz esse slide, deve ter uns 2 anos, tinham 57 línguas. Eu mantive, porque ele está bem produzido, eu gostei, está bem bonito. E porque, sei lá, a tendência é abarcar todas as línguas e todos os dialetos, né? Por exemplo, não se diz que se fala africano na África, se diz que fala africans, porque africans é um dialeto, né? Se fala um dialeto africano, e lá tem mais de 250 dialetos. Então ele pode querer colocar esse dialeto lá. Beleza? Então, senão eu vou estar atualizando todo o tempo, não dá tempo, eu tenho que fazer a pesquisa, né? O Google, ele faz diferença quando você repete a palavra. A relevância é por repetição. Se você usar só a palavra livro uma vez, nessa época ele me deu 96 milhões de resultado. Quando eu botei 2 vezes, passou para 181 milhões. Quando eu botei 3, passou para 245 milhões. Quando eu botei 4, ele começou a variar. Aí eu não entendi o comportamento. Mas não era a minha intenção entender o comportamento, porque senão eu vou ter que fazer uma vida pesquisando isso. E não é meu interesse focar num aspecto, eu quero focar todos os aspectos. A intenção aqui é dizer para você que a repetição da palavra influencia na busca. Porque o que é o mais importante? É a gente entender os mínimos detalhes. No final, todos os mínimos detalhes vão te dar uma solução. É você entender que na construção daquela busca, você tem aquele recurso também que pode influenciar. Então, eu só quero que você entenda que influencia. Por quê? Não interessa. Eu quero que você entenda que influencia. Só isso, tá? Se você quiser entrar nessa pesquisa, vai. Beleza, você vai complementar o meu trabalho para outras pessoas. Mas eu não posso fazer isso, porque tem outros aspectos, né, que eu tenho que perceber. A rua onde reside a rata do rato que roeu a roupa do rei de Roma. A frase é mais simples do que isso, mas eu ainda complementei ali no início com alguma coisa. A intenção desse slide é mostrar para você o seguinte, os conectores da língua não influenciam na busca, né? O de, da, com, o, a, por, pela, da, do, isso não, ele não considera. Ele pega as palavras principais. E aí a gente percebe que ele pega as palavras principais e lá nas variações das palavras a gente percebe que ele considera a raiz da palavra, se você for estudar linguística, né? Tá? Para contar a quantidade de palavras na caixa, ele considera os conectivos? Ele não considera os conectivos, não. Só as palavras principais, tá? Na verdade, são palavras que têm sentido. Por exemplo, como eu descobri qual era o limite, porque, veja bem, gente,
Eu não pego livro técnico, não sei o quê, porque não é encontrável. Essas coisas do Google e de outras empresas que detêm um pouco das suas técnicas mirabolantes, elas não são públicas. Então você tem que pesquisar, né? É um trabalho de desconstrução mesmo. Você tem que, sabe, desconstruir, construir, desconstruir, construir de novo. Então, o que foi que eu fiz para descobrir quantas palavras eram realmente que influenciam na busca, ou que ele considerava? Eu fiz assim, escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu dei um enter. Ele não me deu... Quando eu comecei a estudar quantas palavras o Google considera naquela caixa, quando eu botei esse 11, ele diz assim, a partir da palavra tal, desconsiderou, porque o Google só considera 10 termos. Aí eu descobri que ele considerava 10 termos. Sacaram como é que é a questão da pesquisa? A pesquisa é uma coisa nata. Você vai fazer isso. Porque, às vezes, por exemplo, como eu disse ainda agora, poucos pesquisam, muitos usam. Mas é porque os que usam ainda não descobriram aquilo que lhe move. Porque todo mundo tem algo que lhe move para descobrir, para estudar, para aprender. E eu descobri isso aí. Quando eu estudava, tinha 12 anos, eu estudava com 5 livros de matemática. Eu não queria um só. A mamãe perguntou, por que você quer outro? Porque eu quero saber o que o outro cara fala sobre isso. Né? E até hoje eu tenho um monte de livro de introdução à informática. Porra, o cara está com 50 anos, está velho, comprando livro de informática. De vez em quando eu vou ver livro de introdução. Hoje eles são muito mais bem formulados, melhor formulados, né? Considerando tecnologias novas. Mas é porque eu gosto de ver como a pessoa aborda aquele assunto. Às vezes o cara ensina uma coisa que o outro complicou de uma forma fenomenal. Então, eu posso usar essa facilidade na hora de ensinar aqui. Tá certo? Aí eu continuei. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, escrevendo. Claro que 21 eu não escrevia. Depois do 20, eu ia para o 30, 40, porque 40 e 1 já tinha lá no início. Então, eu não queria repetir a palavra. E aí eu descobri que era 32. Só depois foi que o Google divulgou. Né? Então, a palavra principal da frase é que importa. Lembra que eu falei sobre a pergunta e a resposta? Que eu disse assim, não é preciso perguntar. Não, você basta colocar assim, descobriu Brasil, ou então Brasil descobriu. Aí você economiza um monte de palavras, né? Que você diz assim, quem descobriu o Brasil? Interrogação. Não, descobriu o Brasil, pronto, a gente já te traz. Tá? A relevância pela ordem, que a gente já falou, língua portuguesa e portuguesa língua. São resultados diferentes porque ele prioriza a palavra esquerda. E aí diz assim, eu vou pegar todo mundo que tem essa esquerda primeiro e a segunda em seguida. Tá certo? É assim que ele faz. A relevância pela proximidade, né, já falamos, a aspas. A linguagem da interface. Poxa, a linguagem da interface é muito importante. Futebol no site americano é diferente de futebol no site inglês. Só para você ter uma ideia. Só por aí já começa a você entender que é diferente. São mesmas línguas, né? Mas localmente são diferentes. É igual aqui no Brasil, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Né? Aqui tem gente que fala açaí, tem gente que fala jussara, tem gente que fala mandioca, tem gente que fala macaxeira, ou aipim, que foi o lançamento depois do iPhone, né? Não, e manga. Por exemplo, manga de blusa, manga fruto, manga daquele nosso velho lampião. Ele sabe o que é isso, ele tem a minha idade. Não. Eu sou... Então tem essas questões culturais mesmo. O Google vai aprender isso. Tá? Até por isso que eles têm os escritórios nos locais. Né? Ignora a ortografia que o Google corrige. Inglês ou português? O inglês não usa acentuação. É muito importante no livro, né, que eu vou dar uma sorteada aqui no final da palestra, e no final do evento o Anderson vai também sortear um segundo livro. Nesse livro eu friso muito essa questão do conteúdo
americano ser maior volume. O americano começou criou a internet e criou conteúdos mais cedo do que qualquer outra língua. Então tem tudo muito em inglês. Agora, o conteúdo deles é muito maior, muito mais técnico, muito mais profundo. Eu costumo dizer que os maiores sites, os sites horizontais, são os espanhóis. Você encontra muito site horizontal. O que é o horizontal? Ele fala de muitos assuntos diferentes. Agora, você encontra muito site vertical. Você encontra muito site vertical em inglês, americano. O que é o site vertical? É aquele que fala profundamente daquele assunto, né? Em nível de profundidade científica, específica. Deu para entender aí? Tá? E é o importante pelo seguinte, tem alguns sistemas que a gente vai ver aqui, que se eu acentuar, ele não funciona. Tem que ser não acentuado. Por quê? Porque a base de dados está em inglês. Então tem que estar escrito na forma inglesa. Tá? Estarmos logados também ou não influencia. Não aparecem as palavras, mas influencia em vários aspectos, né? Pela quantidade de respostas dadas, pela priorização que o Google vai dar. Por quê? Porque você, se estiver logado, se você fizer buscas logado, ele vai aprender o teu hábito. Então, na próxima busca, ele diz assim, esse cara gosta de livro do Google. Então, quando eu perguntar Google, ele me traz todas as referências literárias do Google em primeiro lugar. Existe, inclusive, uma linha de editores que condenam isso, porque dizem que o Google cega você. Porque ele só dá aquilo que você quer e que você tem afinidade. Impede você de conhecer outras culturas, por exemplo. Vamos chegar a esse ponto aí, que na verdade é isso. Mas se você for um pesquisador consciente, um usuário consciente, você vai saber de como burlar isso. Não logar. Agora, infelizmente, tu não pode mudar o teu IP. Tu pode até mudar, mas vai ficar regional ainda. Então vai ficar naquele local. Se você quiser descobrir alguma coisa em outro lugar, você vai ter que usar o recurso de direcionamento dentro da busca, que é o que eu já falei. Coloca a palavra do local. Né? Ou então muda na configuração local. Essas coisas. Tá? Aí é mais ou menos um resuminho de alguns operadores avançados que se usa no Google para fazer encontro de conteúdo. Esse livro, exclusivamente, ele trabalha muito técnica de busca por utilização de termos, única e exclusivamente, não de operadores. O segundo livro vai ser de operadores, e assim, eu acho que vai ser uns 3 vezes o tamanho desse. Esse daqui tem 332 páginas. Eu acho que vai chegar a 1000 o outro, porque é muito mais, né? Já pensou falar de cada um desses aí, dar exemplo e tal, né? Agora vamos a alguns comandos e diretivas. Eu vou sentar aqui, né? De vez em quando eu vou abandonar o microfone para digitar, porque agora a gente vai começar o lado prático, né? Vamos lá. Aí o lance do Juscelino Kubitschek que eu falei, né? Se a gente fizer uma busca com o nome dele, se tiver errado, ele me diz assim, ó, em vez disso, pesquisar por, ou então, né, exibindo resultados por alguma coisa. Ele faz a correção. Às vezes ele vem em amarelo assim, você quis dizer tal coisa, tá? Então ele faz a correção para você. Hashtag, que está escrito estupidamente errado aí, né? Você quis dizer hashtag, tá bom? Então você escreve errado e ele corrige para você. Pôr do sol, olha só, que em inglês é sunset. E nascer do sol, que em inglês é sunrise. Você pode ir para API, que a gente chama, né, em inglês, mas usa a palavra em inglês. Tá? Eu vou lá no pôr do sol em português. Ele te dá a hora em que o sol vai se pôr hoje. Né? Aí você diz, por que eu quero saber disso? Muito importante. Na marinha isso é muito importante. Na aviação é muito importante saber o nascer do sol, o pôr do sol. É importante saber quando a lua vai aparecer, só para você ter uma ideia.
Inclusive, eu fiz uma nota no Facebook onde eu dou um link que leva a um site em inglês que explica como é que é feito o cálculo do pôr do sol e do nascer do sol. Gente, é uma engrenagem de fórmulas matemáticas. Você já viu aqueles filmes de física que o cara está naquele quadro cheio de fórmula? É mais ou menos assim que se calcula o pôr do sol e o nascer do sol, tá? Então, só para você ter uma ideia da importância. Bora ver o nascer do sol. Hoje aconteceu às 6 horas e 13 minutos. E ele vai se pôr hoje às 18 horas e 3. Outra finalidade disso, bem prática assim para dizer para vocês. Eu sou uma empresa de placas fotovoltaicas, que é aquela que transforma o sol em energia elétrica. Então eu quero estudar o quanto da minha placa ela é produtiva. Então eu tenho que saber, a partir do momento que nasce o sol até o pôr do sol, o tempo que ele levou para carregar, tá certo? Então, essa é uma utilidade prática, né? Assim, para gente, de imediato. Eu tenho o time e o horário. Eu vou botar o horário porque eu teria que vir aqui na engrenagem para mudar a linguagem, tá? Porque eu estou no português, ó, notícias, mapas. Aí ele me dá o horário, ó. O meu horário, baseado em São Paulo, é 11 horas e 3 minutos. Beleza? Tá? Isso é muito importante, gente, porque existem servidores da internet conectados, tem até um medidor de diamante, uma coisa assim que eles falam, né, para pegar exatamente a hora no Greenwich. E aí esses servidores distribuem os horários para os demais fusos. Um servidor principal conecta e coleta o horário exato e esse difunde na internet. Entendeu? Voo de Brasília para Belém. Ele vai mostrar para mim uma relação de voos, ó, que eu tenho de Brasília para Belém. Tá tudo bem, Abraão? Tá beleza? Aí ele me dá as relações, olha. O legal é o seguinte, depois que você tem essas informações, você pode pegar um código desse aqui qualquer, por exemplo, que é aquele que você está querendo saber. Né? Que horas tem agora? São 11 horas. Por exemplo, esse rapaz aqui, que saiu, ó, ele sai a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quer dizer, não sai no sábado. Eu preciso de um que saia no sábado. Não tem. Tá vendo aqui? Nenhum nesse horário está no ar. Porque o interessante é pegar um que estivesse no ar. Porque ele diz exatamente a posição que o avião está, entre a origem e o destino. E a gente vai ver, aqui não vai acontecer porque não existe nenhum voo nesse horário. Então eu usei o comando voo. O comando flight é que faz isso para mim. Eu peguei aquela referência, ó. Se esse voo tivesse acontecendo agora e ele estivesse a meio caminho de Brasília para Belém, esse aviãozinho estaria bem aqui no meio. Tá? Se houvesse algum atraso no itinerário, aonde ele atrasou ficaria vermelho. Tá certo? Então, é legal. Para quem gosta de usar o Google Now, né, você tem aí a mamãe viajando, o papai viajando, você pode fazer a consulta na hora e saber como é que está o status do voo. Esse é maravilhoso, ó. Distância entre Taguatinga e Santa Maria. Aí ele me diz que são 29 horas, só que é Santa Maria onde? No Rio Grande do Sul. Se existirem duas cidades, aí você vai ter que fazer a diferença com a unidade federal. Eu quero de Brasília para Santa Maria, no Distrito Federal, tá vendo aí? Aí ele me diz que em 30 minutos, com o trânsito que está agora, eu chego lá, tá? Seguindo, claro, o caminho que ele me sugere aí. Constantes físicas e matemáticas, por exemplo, a unidade astronômica, né? Ele me diz que a unidade astronômica é de 149.597.871 quilômetros. Né? E eu posso fazer assim, olha, unidade astronômica vezes 3. Opa! Eu usei o teclado do computador em vez do meu laptop. Aí ele me diz qual é o resultado da unidade astronômica vezes 3. Ele me diz que são 3 vezes a unidade astronômica. Legal, né? Legal. Muito lógico isso. Mas a maioria dos cálculos ele me dá o resultado numérico, tá? É porque no português... Bora fazer esse lance aqui. Eu vou aqui no idiomas. No português não tem a calculadora,
Tá? No inglês tem, aí vocês vão ficar impressionados de ver a diferença. O meu Gmail, por exemplo, está na API em inglês, porque todos os novos recursos, eles aplicam no aplicativo americano. É depois que eles... Né? Aqui, ó, ele me deu de novo, né? Porque quando eu faço isso aqui, olha, 3 vezes 4, ele me entra com a calculadora. Aí essa calculadora pode ser científica, eu posso fazer transformação de hexadecimal, essas coisas, tá? Mas vamos lá, eu tenho que mudar de novo para o português, já que eu estou com os comandos em português, tá? Eu tenho que mudar para o português, senão influencia e a resposta é diferente. Beleza. O electron volt, né? E, geralmente, quando eu uso o inglês na API português, ele me dá o resultado, tá? Beleza? Então é muito legal. Perceba, aqui não deu o resultado, mas na próxima vez eu vou notar isso. Para falar para vocês, geralmente o resultado que ele traz aqui é da Wikipédia. Por isso que eu falo que fazer referência a um link para o Wikipédia é muito legal para fazer o ranking do teu site melhorar. Dados econômicos e geográficos. População do Distrito Federal. Espera aí. É um absurdo isso, mas se eu disser assim, eu vou testar aqui se acontece, porque a questão da pesquisa é o seguinte, acontece comigo porque eu passo ali 30 minutos fazendo o teste. E não dá para demonstrar isso aqui às vezes para vocês, porque eu teria que passar 30 minutos fazendo os testes para dar o resultado que eu quero demonstrar para ti. Mas, por exemplo, se você colocar Taguatinga, às vezes Taguatinga vem com 2 milhões de habitantes também. Não deu. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, muitas vezes esses resultados geográficos, de habitantes, por exemplo, no Distrito Federal é furado. Por quê? Porque geralmente quando você se cadastra num site por aí, que aí pede a cidade, geralmente só tem Brasília. Eles não consideram Taguatinga, Gama, não existe. E aí fica tudo concentrado em Brasília. Tá? Não, 2 milhões, eu acredito até que exista no plano piloto. Mas em Taguatinga, tá certo? Seria resultado diferente. É preciso olhar com ceticismo para as coisas. Você não pode olhar com emoção, tá? Você tem que ter crítica. Então, aí, porque senão a gente resolve acreditar em todas as informações que são dadas, né? Por exemplo, Distrito Federal, área. Ele me diz que são 5.802 quilômetros quadrados. Tá? 5 quilômetros quadrados. 5.802 quilômetros quadrados, tá? O PIB do Brasil, ele não me trouxe ainda 2013, ele me traz 2012. 2 trilhões e 200, tá? Aqui, a referência dele é Banco Mundial, beleza? Geralmente ele traz a referência da informação que ele me dá. Pará, capital, Belém, minha terra. Minha terra tem palmeiras, tem muito sabiá. Beleza? Muito bom isso aqui. Pará, população. Aí me dá que tem 7 milhões de habitantes no Pará. Isso eu acredito mesmo. Mais ou menos 2 milhões só em Belém. Tá? Eu quero a idade da Terra. Ele me diz que são 4,5 bilhões de anos. A minha referência aqui é Wikipédia. Tá? E olha um detalhe aí para vocês. Isso eu ensino aqui no livro. Que o livro, esse volume 1, ele trata desse uso dos termos. Se eu colocar assim, ó, raio da Terra, tá vendo como o raio está tabulado lá no site? Se a informação está tabulada, geralmente ele traz para mim. Por que geralmente? Porque tem algumas que ele não traz. E aí eu teria que aprofundar essa relação e tentar descobrir por quê. Por exemplo, massa, ó, não tem massa aqui, ó, massa. Se eu colocar massa, terra aqui, ele me dá massa. Ele me dá massa.
Então, todas essas informações em negrito aqui, geralmente são palavras-chave para busca. E isso é uma dica. Né? Catedral de Notre Dame, inauguração. Ele me diz que foi 1345. MASP Obras, que é o Museu de Arte de São Paulo. MASP, Obras. Aí ele me traz obras principais. Rosa e Azul, Madame Georges Van Moudin, Retrato de Conde Duque de Olivari, tá certo? Então ele me traz as principais referências. Usando os recursos é o seguinte, eu faço uma consulta sobre estruturas mais altas do mundo. Aí ele me traz uma lista de estruturas mais altas, aonde? Na Wikipédia. Tá? Eu copio o nome da maior, e aí eu vou pedir para traduzir o nome da maior, porque ele me dá em árabe. A maior, né? Ele me traz em árabe. É o Burj Khalifa bin Zayed. É um prédio que tem lá. E aqui ele me traz em árabe, ó. Eu quero saber qual é a pronúncia disso em árabe. Burj Khalifa bin Zayed. Beleza? Qual é a pronúncia em português? Burj Khalifa bin Zayed. Beleza? Bacana aí essa dica? A maioria das pessoas não conhece o tradutor. Eu vou sortear aqui alguns, são 85 e-books, muitos são em inglês. Quando eu ensinar para você como é que traduzir no Google, você vai poder ler, tá? E aí reproduz o áudio, né? Que foi isso que a gente fez aí. Eu gosto de falar sobre 3 exosistemas Google. O exosistema é aquele que está fora da busca, tá? Quando você usa, ele sai da busca e entra nesse sistema. Um deles é o dicionário. Quando eu digo define anagrama, ele me diz o que é anagrama. Da onde ele traz? Wikipédia. Gosto de frisar isso. Às vezes a Wikipédia ela é subestimada, ela tem bons conteúdos, a não ser quando há uma má intenção aí, como foi notícia nos jornais ultimamente, das pessoas que gostam de entrar e dizer que uma pessoa disse isso, não se sabe se é verdade ou não. Mas, enfim, eu acho que no nível de conhecimento, ninguém vai fazer esse tipo de alteração. A britânica, a enciclopédia britânica criticou a Wikipédia dizendo que ela não é confiável. Quando isso foi dito, a Wikipédia tinha mais de 100 mil corretores de gabarito, pessoas que fazem isso voluntariamente e que têm conhecimento. São cientistas, técnicos que se predispõem a ajudar a Wikipédia. Bom, nessa época tinha 100 mil profissionais ajudando a traduzir e a revisar a Wikipédia. No mesmo momento, o cara que é o dono da Wikipédia, o criador, ele foi numa enciclopédia britânica e ele viu que na enciclopédia britânica a data de nascimento dele estava errada. Aí ele foi buscar outros erros. Ele encontrou 10 ou 12 erros e divulgou isso na mídia. Então a Wikipédia é um bom repositório de conteúdo. Se você não quiser considerar isso, considere como um bom local onde você tem referências positivas. Por exemplo, quando ele fala sobre o que é anagrama, e lá no final, ele me dá referências. Né? Essas referências são importantes, porque para o Google, essas referências é que vão classificar essa página. Então você vai lá embaixo, ó, e aí você tem ligações externas. Aqui só tem essa. Além disso, tem as notas e referências. Quando você entra em Google aqui, olha a quantidade de informação que ele traz para você. Toda vez eu uso o teclado do computador. Quando você busca o Google, essas referências externas são enormes. Olha aqui as referências externas. São notícias sobre o Google, novidades, lançamentos e tudo fundamentado, né, em notícias de outros sites. E as ligações externas. Isso é importante, tá? Em última análise, se você não confiar no conteúdo, a referência pode te dar
alguma ajuda. Outro exosistema é o Movie. Isso para quem está com namorada aí é bacana. Já entra agora no Google, faz o Movie, e o Movie traz para ti todas as salas de cinema que tem em Brasília. Ó, aí ele diz assim, Cinemark Pier. Não é só essa forma de construção, né? Existem outras formas. Isso eu falo no livro, porque no livro dá para fazer isso. Aqui não dá para fazer em 6 horas de palestra, não dá para esgotar o conteúdo. Então eu dou mais ou menos o básico é isso. Eu posso botar Movie sala de cinema, Movie estado, Movie o filme. Então tem várias construções desse cara. Aqui eu estou dando o mais básico, é o Movie cidade. Aí as sessões que estão sublinhadas são aquelas que ainda não aconteceram. Então ainda está tempo da gente chegar lá. Mas se eu quiser, eu posso clicar aqui e ele vai entrar no site Ingresso, que tem associação com o Google, e aí você pode comprar o ingresso e já reservar a tua entrada naquela sessão. Beleza? Olha, ele está entrando no ingresso, aí ele vai perguntar, esse Lucy é muito legal, hein? Esse filme. Tem um joguinho na internet, tá? E você responde, participa de um joguinho e vê se você tem a capacidade dela, imagina. Muito doido. Alguns casos de uso, né? O da Wikipédia, criando um livro. Vamos lá. Eu entro na Wikipédia. Eu tenho que logar na Wikipédia, porque se você quiser, você participa, né? Eu contribuo financeiramente por ano com R$150 e contribuo com algumas informações que eu acho que podem ser melhoradas, né? Então eu me cadastrei. Já percebeu? Eu tenho que logar para usar esse recurso do livro, né? Está aqui logado, ó, Dexanger. Aí eu pesquiso, por exemplo, Google. Pesquisei, olhei, eu disse, poxa, legal essa, gostei dessa página. Aí bem aqui à esquerda, eu vou assim, ó, criar um livro, tá vendo? Criar um livro. Imprimir e exportar, criar um livro. Beleza. Aí eu digo assim, iniciar o criador. Obrigado, querido. Iniciar o criador, né? Iniciar Deus, o criador. Né? Aí veja bem, eu posso adicionar o livro, ó, tá vendo aqui? Tem um link aqui que diz assim, adicionar esta página ao seu livro. Eu clico, pronto, ó, tá vendo? Ele já sinaliza que está adicionado ao livro. Se eu quiser, eu clico de novo e aí eu vou remover ela do livro. Deu para entender? Tá. Aí veja bem, eu tenho aqui um monte de links. Por exemplo, Sergey Brin. Eu coloco o cursor lá e espero. O sistema vai dar a possibilidade de, sem precisar ir naquela página, eu adicionar o livro também, ó. Tá vendo? Ele me dá o link, adicionar ao livro. Pronto, ele já adicionou a página sobre o Sergey Brin no livro. Aí tem Larry Page, será? Bom, enfim, tem aqui Mountain View, eu gostei. Eu coloco o cursor lá, espero, aí o sistema me dá adicionar Mountain View ao livro. Deu para entender como é que as coisas funcionam? Tá? Eu posso ir no link, por exemplo, Android. Eu vou lá na página, né? Eu posso constatar se as páginas me interessam. Poxa, me interessou, então eu vou lá em cima, adiciono a página ao livro. O adicionar a página está lá em cima. Mas qualquer outro link da página, eu tenho que ir com o cursor em cima e esperar que ele me exiba adicionar o livro. Tá? Como, por exemplo, aqui Samsung. Eu espero e adiciono ao livro a página Samsung. Beleza? Tá. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar o livro. Ele já está em 5 páginas, ó. Tá vendo aqui? Aí eu clico aqui para mostrar o livro. E peço para ele... me dá uma prévia do livro. Espera um instantinho, deixa eu achar. Criar capítulo, ordenar, esvaziar. Antever o livro.
por PediaPress. Porque se eu quiser, gostei, eu peço para imprimir e me mandar. Eu pago. Eu pago para imprimir. Tá aí, ele está montando o meu livro. Aqui são exemplos de livros que eles criaram, ó, tá vendo? E montaram, imprimiram e mandaram para o usuário. Eu não vou entrar no detalhe da encomenda da impressão, porque aí eu teria que entrar com cartão, dados, não sei o que, ia demorar aqui. Mas eu posso pedir, ele me dá uma prévia, diz quanto é aquele valor. Né? Olha, ele está montando, tá? 94%. Esse sistema existe também no Facebook, tá? No Facebook tem um sisteminha que você entra, ele pega toda a tua timeline, você diz qual é o período, se algum álbum de foto, não sei o que, você manda gerar o livro. E aí você diz se é capa dura ou não, se é colorido, qual é a foto que você quer na capa. Aí olha só, eu clico no livro e ele vai ser exibido para mim aqui e eu posso paginar, ó. Tem índice, tá? Google. Tá vendo a página? A primeira página que foi do Google. História. Tudo aquilo que estava lá, ele passa para mim, cria um livro bem diagramado, legal, né? Essa ideia é bacana. Aí eu sugiro para vocês, não é legal criar na escola uma página na Wikipédia, produzir conteúdo, por exemplo, sobre um assunto, uma equipe, 5, 6 alunos, cada um divide a página em 5, 6 partes, cada um cuida de uma parte, né? História, aquisições, registros, links externos. Aí você cria essas páginas, depois você cria o livro. Né? Aí ele até o índice remissivo, ó, daqueles de palavras, de termos, aonde aqueles termos estão. Essa é a dica da Wikipédia que eu queria passar. O Google Alerta é o cara. O Google Alerta é o cara, gente. Alguém conhece o Google Alerta aqui? Quem conhece? Eu vou digitar aqui. Eu não costumo decorar o link não, tá? Porque a gente coloca no Google e ele me diz. Google Alerta. Aí eu venho aqui, olha, Google Alerts. Eu não estou logado, tá? Perceba que ele não está... agora ele logou. Como ele viu que eu ia entrar num sistema específico, mas ainda agora não está logado, tá? Eu posso fazer assim, olha, CRC Gama, e ele já vai me dar uma prévia sobre quem é que está falando do CRC e do Gama. Você pode analisar, você pode construir aqui todas as palavras com a forma que você vai aprender aqui que a gente pode fazer, porque ainda tem alguma coisa que ainda tem que passar aqui para ti. E aí você usa essas técnicas que eu vou passar aqui no Google Alerta. Beleza, é aquilo que você quer? Bacana. Aí você diz assim, olha, criar alerta. Ele já criou o alerta. Aí eu edito esse alerta. Por quê? Eu quero saber, eu quero dizer para o Google com que frequência eu quero que ele me fale sobre esse assunto. Para você ter uma ideia, eu ensinei a minha esposa a usar esse Google Alerta. Vocês já viram como a minha esposa é privilegiada, hein, cara? Ela sabe do Google antes de qualquer um. Ela só sabe do Google depois de mim. Aliás, depois do Google, eu e ela. Ela sabia de tudo sobre o local onde ela trabalha no Ministério da Saúde, então tudo sobre o ministro. Porque como ela trabalha lá no Ministério, ela precisa saber das notícias sobre o ministro. Por exemplo, o ministro foi convocado, não sei o quê, ela tem que saber, porque a partir dali ela já providencia algumas ações lá dentro. Então ela recebia em qualquer hora do dia, 2 horas da manhã, 11 horas da noite, às vezes ela ligava já para o assessor, olha, saiu uma notícia agora no site tal. Porque ela veio, aprendeu o alerta, colocou lá a informação do jeito que ela gostaria que o Google informasse para ela. Frequência, no máximo uma vez por dia que você quer? Não. Você quer no máximo uma vez por semana? Não. Você quer quando disponível. Ou seja, na hora que a pessoa postar, isso já vai ser enviado para você por e-mail, que isso aqui é o alerta. Eu não estou aqui querendo dizer que o outro cara faz um sistema ruim, mas eu tenho Hotmail, direciono tudo para o Gmail. Por quê? Porque eu já testei o Hotmail várias vezes, desisti.
de verificar uma finalidade dele. Por quê? Eu podia lá, o Hotmail alerta, pá, só. Olha, eu quero que tu ative o Hotmail alerta, pá. Eu recebia tudo sobre celebridades, tudo sobre política, tudo sobre ciência, tudo sobre nutrição, tudo sobre fitness. Eu não tinha a possibilidade de dizer, eu quero receber só notícias de tecnologia. Não tinha essa possibilidade. De repente já até tem, mas até a última teste que eu fiz, há uns 20 anos atrás, não. As fontes que eu quero, notícias, blogs, web, vídeos, livros, discussões. Os discussões são os grupos, tá? É automático, ou seja, da onde vier eu quero, né? O idioma que eu quero, se é inglês, se é em português, tá? Geralmente eu peço em português. A região, Estados Unidos e tal, ou qualquer região. Qualquer região, claro, né? Principalmente quando é nome próprio, né? Aqui gente, aqui um cara, por exemplo, monitora como está a marca dele na internet. Ou como está a marca do concorrente. Ele faz lá a Assolan, mas tem um cara que faz o Bombril. Eu sou da Assolan, então vou fazer uma busca para a Assolan e vou fazer uma busca para Bombril. E tudo que falarem da minha marca, Assolan, eu vou saber, e tudo que falarem da Bombril, que é do cara concorrente, eu vou saber. É só eu construir aqui. Sabe, tem gente que diz assim, como é que eu vou saber se um site de busca, um site de compra é bom ou não? Coloca o nome dele, reclamações. Porque, inclusive, existe um site já oficializado, que é o Reclamações, ou o Reclame Aqui. Você vai comprar alguma coisa, o meu sobrinho mandou uma foto de lá de Macapá, olha essa porcaria que eu comprei. Aí estava lá a marca, né? Eu digo, por que você não botou a marca e o Reclamações? Aí ainda pergunta assim, como é que eu sei que uma coisa dessa vai ser boa ou não? Claro que a primeira compra, o cara vai ter que correr o risco. Até a 10ª compra, até a 100ª compra, o cara vai correr o risco. Mas quem for o 100º já não corre mais. Claro, se os 100 opinarem, né? Então, o Google Alerta é muito, muito importante. Tinha um cara chamado Google Biz, que é como se fosse assim, Google Bizu, ou Google Barulho. O que era ele? Ele era assim, você logava, fazia uma busca, aí encontrava uma notícia no Globo. Quando você queria comentar, o Globo diz assim, assina. Né? Com o Google Biz, não. Você fazia a reclamação no sistema do Google Biz. Quem logasse e usasse o Google Biz ia ver a tua opinião lá. Não é legal isso? Eles suprimiram isso, acho que porque antigamente, por exemplo, existiam fóruns de discussão sobre um determinado assunto. Hoje não tem mais finalidade o fórum. Por quê? Porque quando você faz um post, você tem comentários. O comentário vira um fórum daquele post. Então, o fórum especificamente, ele não existe mais, né? E outra coisa, baseado nessa experiência que eu tenho, e quando eu falo sobre fóruns, eu gosto de dar essa informação. Se você quiser, você cria um argumento de busca como se fosse um operador. Que foi que eu percebi com relação aos fóruns. Todos eles, quando o cara vai fazer a resposta, todos eles começam assim, ó, RE 2 pontos. Já viu? Você vai lá no fórum do hardware, o fórum da UOL, não sei o quê. Aí o cara fala alguma coisa lá e tal, aí quem comenta vai estar lá, resposta, RE 2 pontos. Isso é um operador. Eu coloco assim, ó, RE Windows Crash. Pronto. Eu vou achar um monte de fórum que hoje já não vem especificamente fórum, mas quando eu percebi isso e comecei a usar isso como um operador, vinha um monte de fórum. Hoje, como tudo virou fórum, ele vem aí um monte de questionamentos sobre quando o Windows faz o crash. O que é que eu posso fazer? Deu para entender aí como é que é o comportamento da busca? Olha, gente, muito obrigado. Essa palestra é 0800 em qualquer lugar, até em casamento. Churrasco. De preferência que seja que tenha picanha, que eu adoro,
e aquele... Como é que é? Cupim. Obrigado. É isso aí.